Olá, paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, Café com Deus Podcast de número 2. E eu quero pedir imensamente a cada irmão, a cada irmã que curta, que compartilhe, divulgue com seu irmão, com seu primo, com sua tia, com seu tio, com o irmão da igreja, com o vizinho, para que esse podcast possa chegar a mais pessoas, que pessoas venham receber de Deus uma palavra de sabedoria, de amor, que venha edificar a vida de pessoas. E hoje, no podcast Café com Deus, está aqui a minha irmã Rosineide, ela que é uma mulher de Deus, uma intercessora, que é mãe, que é avó e que tem uma história para contar da vida dela, da qual com certeza o Senhor vai falar com você através da vida dela. Está aqui também conosco a nossa irmã, amiga Neide, ela que é psicanalista, mulher de Deus, intercessora, esposa, mãe, avó, e que vai aqui nos ajudar através da experiência dela como psicanalista e mulher de Deus. O nosso podcast de hoje, ele vai abordar um tema do qual não é um tema simples, não é um tema fácil, é algo muito delicado. O nosso podcast de hoje, ele vai abordar o tema violência doméstica. E para falar sobre esse assunto que é complicado, mas se faz necessário, eu estou aqui com Rosineide, ela que vai contar a história dela. Rosineide, seja bem-vindo ao Café com Deus Podcast. É uma honra, minha irmã, recebê-la aqui. Amém. É uma honra participar. Quero agradecer por esse momento e quero contar um pouco sobre a minha história, né? Que foi bem conturbada e cheio de detalhes, desafios, né? Foi bem difícil para mim. E tive um relacionamento que não foi... No início foi maravilhoso, mas depois foi bem difícil. E até eu descobrir esse detalhe, eu tive que passar por muitos desafios. Então, a pessoa com quem eu tive um relacionamento, ele era maravilhoso, ele tirava a cadeira para me sentar, abria a porta do carro para me abrir. Um príncipe. E aí eu acreditei nele, né? Acreditei, nossa, esse é o príncipe que eu quero. Esse é um homem que eu encontrei para minha vida. Mas ali foi um engano, né? Até mesmo porque eu me doei totalmente sem procurar realmente conhecer a pessoa, até mesmo porque eu não tinha a experiência que hoje eu tenho, né? Mas quando você fala dessa experiência, você está falando da experiência conjugal ou da experiência com Deus? Da experiência com Deus. Eu não tinha, né? Então, naquele momento foi bem pior do que eu imaginava. E ele se mostrava uma pessoa muito boa para mim, né? E aí começou aos poucos, né? Falando de uma roupa, que eu não poderia estar no meio da família, não poderia ter amizades. Foi aos pouquinhos, dizia que cuidava bem de mim, né? Não era ciúmes. Era cuidado. Era cuidado, mas um cuidado disfarçado. É uma abordagem que o narcisista usa para tratar a mulher como cuidado. Sim. E aí eu passei a me enganar, né, com tudo isso. E foi aos poucos, não foi de uma vez, né? Então eu fui percebendo aos poucos, e aí eu fui tentar sair dessa pessoa. E aí quando tudo começou, e foi bem pior. E então eu falei para ele que não dava mais certo. E ele falou que concordava.
Mas isso só foi por uns 2 dias, porque ele já tinha planos. E eu confiei, eu acreditei que ele tinha concordado, né? Mais uma vez E você aí, confiou. exatamente. E aí ele me procurou. E quando ele me procurou, é, eu estava indo a um orelhão, nessa época tinha um orelhão, né? E eu precisava fazer um telefonema de emergência. E ele parou o carro, me chamou e eu fui até ele. Só que aí eu não imaginava que ele queria me matar. E aí foi quando ele puxou a arma e disparou vários tiros. Meu Deus. Pegou só de raspão, né? Não falei pra ninguém. Não conseguia dormir à noite porque queimava muito, foi bem tenso. E eu tinha medo da minha família, né? Passar por problemas maiores por conta dessa pessoa. Eu tinha medo que eles fossem ferir a minha família, né? Assim como ele já estava me Então você ferindo. viveu esse processo todinho sem que sua família soubesse? Sim, sim. Percebiam alguns momentos, porque tinha pessoas na rua que percebia como ele me afrontava, a forma que ele chegava, me tratava, né? Muitas das vezes ele não fazia tudo na frente das pessoas, mas as atitudes deles, da forma que ele me abordava, as pessoas percebiam que não era legal. E aí, às vezes, falava para algum familiar meu, mas falava com medo e com muito cuidado, né? Com medo da reação dos Sim. seus parentes. Sim, porque se ele soubesse que alguém estava falando algo, ou soube e passou para a família, ou para um amigo ou uma amiga, ele ia tomar satisfação, porque ele era muito violento. Muito violento. E tudo começou com umas atitudes de coisas boas, né? Ele não mostrou que realmente ele ia agir daquela forma. Eu não imaginava. Eu não acreditava na realidade, né? Do que ele seria capaz. Seria capaz de fazer. Sim, sim. E foram, entre outras coisas, muito mais, né? Até mesmo antes disso, um pouco antes disso dele disparar, que aí eu tomei uma decisão e tive que ir embora, né? Só que bem antes disso, ele já tinha me levado para um lugar, zona rural, um lugar bem distante, e eu não estava vendo nada. Ele colocou tipo uma venda no meu olho, né, para mim não ver aonde estava me levando. E quando chegou lá, ele me colocou de joelho, colocou a arma na minha cabeça. E foi bem tenso. Ele disse que ia me matar, que eu podia falar com Deus. Ele falou ainda isso. E eu pedi uma chance ao Senhor em silêncio. Disse: Deus, eu creio que eu vou sair daqui, mesmo sem conhecer a palavra. Mas eu já tinha essa ligação assim com o Senhor, no secreto, da minha forma, do meu jeito, né? Do seu jeito você do já meu buscava? jeito, sim, sim. E aí eu falei: me dá uma chance, Senhor, não deixa eu morrer, deixar meus filhos, né? E eu quero uma chance. E Deus me deu. Ele me deu, mas mesmo assim eu ainda não o busquei. Eu fui buscar bem depois, né? Mas aí eu fui tendo muito cuidado. Poderia ter tido mais cuidado ainda, né, com minha própria vida. Mas muitas coisas me ensinaram. Eu aprendi, sabe? E também fui curada desses traumas. Hoje eu sou curada para honra e glória. Glória a Deus. Porque a gente sabe que além do trauma físico, o psicológico é o pior, né? Sim, e eu sofri tudo isso. Eu sofri abuso psicológico, físico, Moral. tudo isso, emocional.
Muito. E era uma relação de quanto tempo? Durou quanto tempo essa relação? Durou uns 4 anos. Quase isso. Mas Uns 3 a agressão, esse comportamento dele foi desde o início ou você ainda passou tipo um ano sem perceber essa... Eu passei 6, 7 meses por aí. Sem Sem perceber. perceber. A Bíblia, ela fala o seguinte, lá em Mateus, vai falar sobre o divórcio, né? Por que que a gente tem que falar sobre isso? Porque como mulheres de Deus, a gente tem que deixar bem claro que nós somos contra o divórcio. Assim como Deus, nós também não somos a favor do divórcio. Porém, eu tenho 2 respaldos aqui. Em Mateus 19, 8, vai dizer assim: Jesus respondeu: Moisés permitiu que você se divorciasse de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, desde o princípio, Deus, ele disse que o casamento seria para toda a vida. Porém, Deus, ele não quer que o homem venha maltratar essa mulher. Por mim, mostra, Luzia. Aí eu vou lá em 1 Pedro. Vale Jesus. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 7, vai dizer assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem com honra, com respeito, como parte mais frágil e com herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Essa minha Bíblia, ela não é a CF, eu acho que é assim, que é uma correção mais recente. Mas lá vai dizer assim, que se o homem, ele não honrar a esposa, as orações dele não vão subir. Deus, ele não vai acatar. Então, a nossa psicanalista clínica aqui, ela tem embasamento para nos falar tanto da parte cristã como da parte clínica, de mulher, que cuida de relacionamento. E por que esse assunto está sendo abordado? Porque a nossa irmã Neide, ela disse que ela não era cristã. Mas a gente sabe que no nosso meio de pessoas que está dentro de uma religião, ainda tem líderes que tratam esse assunto de forma como na lei de Moisés, que a mulher ela tem que sofrer, ela tem que apanhar, ela tem que perder a própria vida, porque ele não aceita o divórcio. Só que a Bíblia, ela está aqui, Deus, ele dá esse respaldo quando há um maltrato, porque se não há respeito, se não há amor, se não há cuidado, não há relacionamento, não há um casamento. E Deus, eu creio verdadeiramente que ele não quer isso. Ele não quer isso para ninguém. Então, eu quero ver com você aqui o que é que você tem para nos dizer. Como foi que durante esse tempo Rosineide ficou, porque você atende mulheres com a mesma situação, porque o agressor, ele só muda de nome, mas as atitudes são as mesmas. Sim. Eu tenho acompanhado, né, algumas mulheres que têm vivido relacionamentos abusivos, né, emocionais, psicológicos, religiosos. E eu vou começar por que elas aceitam tudo isso. Muitas das vezes as pessoas não entendem o lado da mulher e acaba dizendo que se fosse eu deixava, se fosse eu não aceitava, se fosse eu... As pessoas sempre querem colocar... O auto-julgamento. Então, uma mulher, para ela entrar
no relacionamento desse abusivo, ela não entra do dia para a noite, né? O cara vai dando uma rosa, meu amor, vem com aquela sutileza, né, para a mulher. E uma mulher que já vem de um lar... sapo disfarçado de príncipe. A mulher, ela já vem de um lar disfuncional, né? Um lar onde teve brigas, onde teve contendas, onde foi colocado rótulos nela, né? Onde ela foi invalidada a vida toda. Então, ela quer sair daquele lugar, né, de invalidação e ter um lar feliz, né? Ela quer ter um lar feliz. Sim. E ela chegando nesse lar, nos primeiros meses, começo do seu casamento, é flores. É um mar de rosa, né? E ela acredita que vai viver uma vida nova. E aquele homem também ferido, os dois feridos, com duas bagagens, eles se unem e acabam não sendo o que aquela mulher imaginava. Porque não foram sarados. Eles não foram sarados. Feridos. Os dois são feridos. E quem é ferido, fere. Quem é curado, cura. Então, aquelas pessoas, elas estão cegas espiritualmente. Elas estão ali para viver uma vida. Os dois querem viver uma vida feliz. Mas como eles estão invalidados, estão infelizes, tiveram a vida toda um lado disfuncional, quando eles chegam ali, eles se batem. Então, eles vão descarregar um no outro. Eles vão começar a jogar farpas um no outro. E também por não conhecer a palavra de Deus. Lá em Salmo 127 diz, se o Senhor não for o condutor da casa, em vão é os que nela trabalham. Então, eles dois não conhecem a palavra, né? Muitas vezes não conhecem. E quando conhece, vive debaixo de uma religiosidade. São só religiosos e não praticantes. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, texto sem contexto é pretexto para a heresia. Eita, Deus, é forte. Eita, glória. Então, as pessoas ficam só no texto e não ficam no contexto. Então, elas entendem da maneira que elas querem entender. E acaba que a mulher fica debaixo daquele jugo, porque o inconsciente dela já viveu a vida toda lá no passado, então acha para ela isso ali é normal. Por mais que ela sofra, por mais que ela não queira viver aquela vida, ela aceita. Viver debaixo de um jugo, viver debaixo de uma manipulação. A carência. A carência também, né? Ela sente a carência, ela deposita nesse homem. Muitas das vezes, essa mulher, ela casa com um homem até mais de idade, porque ela tem uma carência paterna. E ela deposita a carência dela naquele homem. Ela quer encontrar nele o que o pai dela não deu. Sim. E ela acaba se frustrando. Porque o marido é marido, o pai é pai. Então ela não vai ter. Isso começa as contendas, começa as brigas, um de um lado, outro do outro. E essa mulher vai se desgastando, essa mulher vai se oprimindo. Essa mulher não vai tendo mais vida. Essa mulher, ela vai tendo baixa autoestima. Ela não tem identidade, não sabe nem quem ela é. Muitas das vezes você conversa com uma mulher dessa e diz, quem é você? Eu não sei quem eu sou. Eu sou uma fracassada. Isso dói você ouvir isso de uma mulher, porque ela está sem identidade. Ela já teve uma identidade quando Cristo fez ela, né? Quando ele disse, você é imagem e semelhança minha, mas essa identidade ela foi tirada durante a infância dela. E quando chega no lar, ainda acaba de completar. Essa mulher está toda destruída. E ela só quer ser ouvida. Ela só quer ser acolhida. E ela só quer ser ouvida sem julgamento de valor. Que é o que não acontece muitas das vezes, né? Muitas das vezes essa mulher chega para contar, muitas das vezes ela nem conta, porque ela não tem essa escuta ativa. Esse ambiente sigiloso, né? E as pessoas começam a julgar e ela fica ali guardando para ela. Isso, o que não vira palavra, vai virar o quê? Sintomas. O corpo dela vai começar a falar. Vai aparecer doenças, depressão, ansiedade. Primeiro ansiedade, depois pânico, depressão. E outras doenças psicossomáticas. Vem da alma. Tudo da alma. Nós somos corpo, alma e espírito. Muitas das vezes a gente acha que só o espírito fortalecido resolve tudo. Mas as emoções estão adoecidas por causa de um lado disfuncional. E essa mulher, ela não tem com quem contar. E por ela não ter com quem contar, ela aguenta. Ela aguenta, ela acha que é normal, entre aspas, sem ser.
né? E acaba adoecendo ela, acaba adoecendo os filhos, porque é um ciclo. Se não quebrar nela, vai passar para os filhos. Ela romantiza. Ela romantiza. E não é porque ela quer, é porque ela está ferida. Eu também Ela só quer ser acolhida. Somente isso. E ouvida. Eu também busquei ajuda, né? Tomar um cafezinho? Busquei ajuda por um líder religioso. Eu visitava, né? Eu só visitava. Vai querer E café, aí, Rose? por favor. E aí eu procurei, né, ajuda para tentar falar com esse líder, mas eu não consegui, porque eu tive muita dificuldade para chegar até essa pessoa para me conversar. Ele não estava disponível para Não, você. não estava. Infelizmente isso aconteceu, né? Mas procurei outra pessoa também que pudesse chegar até esse líder para me ouvir, porque eu precisava falar com alguém. E aí acabei fazendo um curso. Eu estava fazendo um curso, só que eu era muito perseguida, eu faltava muito no curso porque ele não aceitava mais, né, acabar o relacionamento, que eu já tinha parado aquilo ali e ele continuava me perseguindo. E aí um psicólogo falou comigo, uma das professoras disse, tem um psicólogo que ele vem uma vez por mês, ele vem de fora, então quando ele estiver aqui você vai falar com ele. E eu ansiosa esperando esse dia, e esse dia chegou, e ele só falou 2 palavras comigo, e aí eu entendi tudo. Eu falei para ele como era a situação, o que eu estava passando, e aí ele só falou 2 palavras, e aquilo ali eu peguei para mim, e aí começou a mudar tudo, e eu enfrentei, e foi bênção. Só bênção. A importância do ouvir e do saber falar, né? Sim. Aquela mulher, ela já vai chegar ferida. Então, qualquer palavra que você disser ali vai validar ela. Ela precisa ser validada. Ela precisa se sentir amada. O que ela não está acontecendo no lar dela. E essa mulher, ela só quer, muitas das vezes, só escuta. Só você ouvir ela já muda muita coisa na vida dela. Ela já não sai mais a mesma. Porque ela se sentiu acolhida. E eu costumo dizer assim, que a fé e a ciência andam junto. Nós temos que tratar corpo, alma e espírito. Os 3 andam juntos. E quando a gente começa a conversar com essa mulher, começa a ouvir ela, que começa a conversar com ela, e assim, nós como profissionais, né, ou líderes que com sabedoria vai conversar com essa mulher, a primeira coisa que a gente vai resgatar nela é a identidade. Dizer que ela é filha, que ela é escolhida, que ela é amada, que ela é única, que ela é preciosa, que o Senhor escolheu ela, mesmo antes dela chegar no ventre da mãe dela. Antes dela formar um embrião, o Senhor já tinha santificado ela. E já tinha tido como filha amada. E a partir do momento que a mulher sabe disso, ela já vai firmar a identidade dela. Então, eu posso te fazer uma pergunta um pouco até particular? Sim. Das mulheres que você já atendeu, todas tiveram êxito? Sim. Eita glória. Sim, porque é Deus, né? Primeiramente, Deus. Se Deus não for o condutor da casa, em vão os que nela trabalha. E depois, você validar aquela mulher. Resgatar a autoestima dela. Uma mulher, quando ela é invalidada, a autoestima dela fica lá embaixo. Ela não quer se arrumar. Sim. Ela não quer olhar no espelho. Para ela, tanto faz. A gente esses dias acompanhou uma nessa situação. Para ela tanto faz. Porque ela já está tão invalidada que para ela... Eu conheci uma mulher que ela tomava banho e ela amarrava o cabelo molhado, ela fazia um coque e ela ia para a faculdade. Porque para ela tanto fazia. E a gente coloca o espelho na frente dessa mulher e é algo sobrenatural que acontece. Ela olhar para o espelho, algo que ela não fazia há muito tempo.
E ela se olhar e você ministrar para ela e dizer, tu é amada, tu é filha, tu é escolhida. E assim a gente vê a autoestima daquela mulher. Se ela entrou chorando, ela sai sorrindo. Isso não tem preço. Isso é algo sobrenatural que acontece e que a gente, sim, depende muito da pessoa também. A gente é como um canal de bênção, né, para chegar essa pessoa. Ela tem que querer ser ajudada, né? Porque primeiro passo. Porque o primeiro passo é você reconhecer que Sim, você está num relacionamento abusivo, doentio, e que você precisa ser tratada. Se ela quiser, Luzia, não tem como dar errado. Essa mulher, ela vai viver o novo de Deus. Neide, diante de uma violência doméstica, tem como tratar dos dois e restaurar o relacionamento? Sim, sim. Conversando com os dois. Se ele estiver disposto a lutarem por esse casamento, tudo tem solução. Tudo. Só depende dos dois querer. Para que esse lar seja uma bênção. Porque assim, não são todos os casos, né? Sabemos Não. que tem casos e casos. Mas em muitos casos, muitas vezes como ele foi criado, como você falou no início. Sim. Então, quando ele entender que aquilo não é certo... Sim. Que trazer clareza. Trazer clareza, Sim. aí pode acontecer uma restauração tanto de vida como no relacionamento. É porque, Luzia, quando a gente não conhece a história do outro, tem outra, eu gosto muito de frases, né, que diz, não julgue o adulto que eu sou. Pela criança que eu Pela fui. criança que eu fui. Eu uso muito essa frase. Então, as pessoas, elas julgam as pessoas pela capa. Ai, olha para você e define você pelo rótulo. Pelo rótulo, pelo que vê por fora. Mas, às vezes, por trás de um sorriso, tem dores, tem um grito, tem um pedido de socorro. Entende? Quando você passa a entender esse lado, você tem empatia pelo outro. Você aprende a amar sem julgamento de valor. Isso é lindo. Sim. Eu tenho algumas perguntas aqui. Ai, Jesus. Para te fazer. Qual é o papel da igreja na prevenção da violência doméstica e no apoio às vítimas? Ouvir. Ouvir e acolher. E essa resposta, ela é nítida quando a irmã falou que ela foi em busca daquele Sim. homem e ele não a escutou. Sim. Talvez tivesse mudado todas as circunstâncias naquele Sim. momento. A outra pergunta é: quais são os sinais de alerta de um relacionamento abusivo que as pessoas na igreja podem perceber? Porque muitas vezes, ali naquele momento é muito bom, mas os pequenos sinais, eles são visíveis. Sim. Sim, sobre o abuso, né? É uma mulher calada. Muitas das vezes ela fica ali na dela quietinha, não quer conversa com ninguém. Porque ela já está invalidada. Ela não quer mais ser invalidada. E ela chega ali e fica quietinha. Marcas no corpo, né? Que é o físico, abuso físico. Uma mulher que chora com facilidade, aquela mulher chora por nada. A gente pede muito direcionamento de Deus para estar ligada, ter o discernimento, para olhar para aquela mulher e ver que ela não está bem, porque o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Então, quando aquela mulher chega, que ela chega ali quietinha, que ela chega ali oprimida, na dela, que ela não quer conversa com ninguém, você pode ir lá que o lado dela é disfuncional. Porque uma coisa é você estar triste momentaneamente. Sim. E outra coisa é você viver sempre É uma opressão, ela fica opressão. oprimida. Exatamente. E a outra pergunta é: quais são os impactos que pode gerar? Eu acho que você até já respondeu, né? Sim. Mas assim, com uma finalidade maior. O que isso pode ocasionar na vida de uma mulher? Quais são o rumo que isso pode tomar? Isso pode destruir totalmente a vida de uma mulher? Não só a dela. Né? É uma mulher que vai ficar paralisada, é uma mulher que não tem identidade, é uma mulher que não tem aquela coragem de ir em busca dos seus sonhos. Ela não tem mais sonhos. Acabou-se. Pararam os sonhos dessa mulher.
Quando o homem diz, você não vai conseguir, você é burra, palavras, né? Validando ela com palavras, invalidando ela com palavras. E essa mulher não só é prejudicada, mas os filhos também. A casa toda, envolve família toda. Não envolve só ela, vai envolver toda. Porque através daquele lado disfuncional, daquele casal que é disfuncional, relacionamento abusivo, aquelas crianças, qual a referência que aquelas crianças vão ter? Nenhuma. Nenhuma. Elas vão crescer vendo aquilo e vai seguir o mesmo padrão, o mesmo ciclo dos pais. Que é onde vai gerar novos agressores. Sim, é um ciclo. Enquanto não for quebrado esse ciclo, vai dando continuidade. É forte, né, minha irmã? Muito. Quando a gente passa a entender esse contexto, trazer clareza para a nossa história, a gente consegue entender esse julgamento de valor. E a gente consegue ter empatia pelo outro, sem julgá-lo. Isso explica o número de consultório Sim. lotado, né, na psiquiatria, na sua área. Porque sim, hoje a gente olhando, analisando, é uma sociedade que está todos, quando eu falo, porque são a maioria, adoecidos, né? Sim. Da alma, da sim, mente, do espírito. Geralmente, Luzia, quando você pega uma mulher assim, né, a primeira coisa que a gente trata é a identidade, e a segunda é a baixa autoestima. Essa mulher tem medo desse homem, é um medo que corrói, que ela não consegue, ela aguenta tudo ali. Eu tenho acompanhado uma mulher que ela não é daqui, ela é de fora, e ela, até o dinheiro que ela ganha, ela passa para esse homem. Meu Deus. Então, e ela acha normal, ela é muito submissa a ele, né, fica debaixo das autoridades dele, mesmo ela sendo conhecedora da palavra, e ela não tem apoio. E o que é que a Bíblia fala? Porque muitas pessoas, elas confundem a palavra. Sim. Quando a Bíblia fala de submissão, tem homens religiosos que usam um versículo bíblico para dizer que a mulher tem que ser submissa. Sim. Aqui tem até o versículo, né? Você pode até ler aí, que aí depois eu completo, que fica em 1 Pedro 3:1. 1 Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a cada uma a seu marido, a fim de que ele, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher. Submissão é mútua. Sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, no casamento, ambos têm que ceder, não é só um lado. Os dois. Ambos se escutam. E ambos renunciam. E se respeitam. E se respeitam. Ambos servem. Mas eles entendem aqui como a mulher submissa é aquela mulher escrava. E não é. O Senhor está falando da submissão, do respeito, sim, da lealdade, sim, do companheirismo. Exatamente. De um andar do lado do outro, sim, no mesmo princípio. Ambos no mesmo se protegem. Ambos se protegem. É uma dança, não um trono. E a submissão bíblica não é ser dominada. Não. O homem tem domínio. Manter aquela mulher em cárcere, porque é um cárcere, né? A submissão bíblica não é aceitar o abuso. Não é perder a identidade. Não é perder a voz. A submissão bíblica, Luzia, é o respeito, é o amor mútuo, é o cuidado, é o equilíbrio, a construção conjunta. Não andarão dois juntos se não estiver de acordo. Uma via de mão dupla, um vai para um lado, outro não vai dar certo. Até mesmo porque reino dividido não subsistirá, né? Ele não vai em frente. Deus nunca pediu, Luzia, a mulher que sacrificasse sua saúde mental. Nunca.
Eu escrevi isso aqui. Seu corpo ou sua dignidade para manter um casamento. Deus não apoia abuso, Ele liberta. Deus não oprime, Ele restaura. Foi para isso que Ele pagou um alto preço naquela cruz, para que nós tivéssemos vida, vida com abundância e fôssemos livres da escravidão que nós já vivíamos. Então não tem por que ficar aprisionada. Amém? Amém. Amém. Rosineide, Glória a Deus. deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Qual seria um conselho que tu daria para uma mulher que está vivendo o que tu viveu hoje? Se tu pudesse sentar com ela, igual aquele psicólogo fez contigo, o que era que tu diria para ela hoje? Eu diria, seja forte e corajosa, né? Que está lá em Josué 1:9. Que ela busque ajuda. Não fique quieta, calada. Busque ajuda. Vá em busca de alguém, porque é necessário. É muito importante a ajuda de alguém, porque a gente sozinha fica mais difícil, Sim. sabe? É bem complicado. Então, que essas mulheres busquem ajuda, não fiquem em silêncio, calada, achando que está tudo certo, é normal. Não, quero dizer que elas não venham pensar assim, eu tenho que passar isso, eu tenho que viver isso porque é o meu esposo. Não, eu tenho que viver esses abusos porque eu convivo com o meu parceiro. Então, normalizar tudo isso. E não é. Mas busque ajuda. Se ele precisa de ajuda, ajude seu parceiro. Busque ajuda, você e ele, se os dois querem. Mas se não quer, então ela tem que buscar ajuda para ela saber realmente como ela vai sair dessa situação. Amém? Amém. Rosineide, aqui no Café com Deus podcast, ninguém não sai sem responder uma pergunta. Amém. Que é a base do podcast. Durante esse tempo, qual foi o dia que você tomou café com Deus? Meu Deus. Forte, viu? Muito forte. Olha, eu vou falar para você. Esse momento que está acontecendo agora, hoje, é a minha primeira vez. Eita, glória. Para honra e glória. Glória a Deus. Já tomei café com o Senhor no secreto. Como eu até falei para a irmã Neide também, né? Compartilhei com você também, eu acredito que eu falei para você, mas como hoje é a minha primeira vez, para honra e glória. Porque foi aonde você liberou, é aonde você sabe que vai chegar a outras pessoas. Sim, a outras mulheres. Então, se você quiser deixar seu arroba para mulheres que com certeza Sim. vão querer ter uma dúvida, porque aqui nem tudo pode ser Sim. falado, Sim. né? Tem coisas que também, quando você for falar com ela, você pode falar, você pode encorajar. Sim. Então, deixe seu arroba para mulheres. Então, buscar. mulheres, me sigam, né, no Instagram. Meu arroba é _Rosineide.máximo. E sejam bem-vindas. E o que precisar, estou aqui também. Pode me chamar, nós podemos conversar um pouco também. E qual seria um versículo bíblico que você deixaria para fechar nessa noite? Meu Deus, Deus é fiel. Lá em Salmos, deixa eu só dar uma olhada aqui. Salmos 35, capítulo, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eita, glória. Glória a Deus, Deus. Com Deus certeza, é fiel. muitas vezes você chorou a noite toda, mas amanhã o Senhor lhe consolava. Sim. O Senhor te enviava alguém para dizer que aquilo Sim. ia passar. É verdade. Neide, Eu quero falar algo aqui que muitas mulheres dizem, como muitas mulheres podem falar
Como eu sei que eu estou no relacionamento abusivo? É viver com um homem controlador, um homem manipulador, desvalorizador, aquele homem que desvaloriza, que tira a liberdade e a identidade da mulher e que começa sutil e aumenta com o tempo. Quando chega para a gente atender uma mulher dessa, Luzia, a gente não vai dizer separe. Jamais, ou qualquer líder, ou qualquer profissional, psicólogo, terapeuta, psicanalista, jamais vai dizer separe. Essa não é a nossa função. Mas a gente tem meios, ferramentas para que essa mulher reflita. Ela é quem tem que tomar a decisão, através de ferramentas. Amém? Amém. Mas eu quero te fazer mais 2 perguntas ainda. A primeira é: qual foi o momento em que tu tomou café com Deus? Nesse exato momento, nessa mesa. A presença do Espírito Santo está forte aqui. Muito, Amém. muito forte. E se você hoje, Sim. agora, saísse daqui, agora, e encontrasse uma mulher toda despenteada, arrasada, com as lágrimas descendo nos olhos, porque ela foi agredida, o que era que você faria em primeiro momento? Um abraço. Eu abraçava ela bem apertada e dizia: Jesus te ama, tu é linda, tu é maravilhosa, tu é amada, tu é acolhida. Tu tá sendo acolhida nesse momento, se sinta amada. Só esse abraço ia mudar muita coisa na vida dela. Com certeza. Eu peguei uma informação de um site, que é um site seguro, da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E lá diz o seguinte: a violência doméstica é a principal causa de morte de mulheres de 16 a 44 anos de idade. E mata mais que câncer e acidente de trânsito. Sim. É verdade. Então, nesse momento aqui, eu faço um clamor aos líderes religiosos, às pessoas que estão em volta dessas mulheres, para ter um olhar mais atento, mais carinhoso, Sim. com mais cuidado, sem, como Neide falou, sem julgamento, sem o apontar de dedo. Sim. Quem trabalha com violência doméstica sabe que se a mulher ela voltar 10 vezes, ela tem que ser atendida da mesma forma, Sim. com acolhimento, com amor. Por quê? Porque aqueles profissionais que lá estão, eles foram preparados para isso. Sim. Eles sabem que aquela mulher, muitas vezes ela registra um BO, Sim. mas que o agressor vai, mais uma vez, entrar em contato com ela. E muitas vezes aquela mulher, ela volta pela dependência emocional, Sim. ela volta pela dependência financeira. Sim. E o que é que as pessoas fazem? As pessoas subjugam. Sim. As pessoas dizem: é porque gosta, é Isso. porque acha bom. Só que a realidade, como Neide falou, é outra. Sim. Rosineide passou por isso. E não é fácil. Quem já passou por Sim. isso sabe, tá entendendo? Que não é um contexto fácil, que não é da forma que as pessoas pensam. Mas eu também quero deixar meu recado nessa noite. Eu não sei, mulher, qual é o dia que você vai abrir o link desse podcast, mas eu sei que é para você. Eu não sei quem é você, mas o Senhor manda eu te dizer: e eis que eu te faço uma coisa nova. Aleluias. Sairá a luz, porventura tu não percebe? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo: eu estou te dando uma oportunidade. Talvez, eu não sei qual é a violência que você sofre, se é a violência doméstica, se é a psicológica, não importa. É uma violência. E muitas vezes, o que necessita é posicionamento. Aleluia. Quando você se posicionar, o céu, ele vai estar a teu favor.
E com certeza, sem sombra de dúvidas, independente de qual é a sua religião, Deus, ele é contigo. E ele vai levantar pessoas para que tu venha sair desse lugar de deserto. E Glória a Deus. aqui se encerra o Café com Deus podcast de número 2. Amém. Quero agradecer imensamente a minhas irmãs, a você, Rosineide, pela disponibilidade de vir, de mostrar a sua cara. Sabemos que nem todas as mulheres têm essa coragem, porque Sim. muitas vezes a violência doméstica, ela também traz o lugar de vergonha. O que não precisa de vergonha, porque você é a vítima. Sim. E vítima não é culpada. Sim. Então, que Deus continue te usando, que Deus continue te levando mais alto, derramando sobre você, para você vir derramar sobre essas mulheres. Mulheres que estão precisando muitas vezes, como o Neide falou, somente de um abraço. Mas eu sei que você tem muito mais para dar. Glória a Porque Deus. o que Deus tem derramado sobre sua vida, e eu sou testemunha disso, é para você derramar sobre outras mulheres. A tua ferida hoje é uma cicatriz. Glória a Deus. E assim como tu fostes curada, tu irá curar a mulher ao teu Amém. redor. Neide, eu quero te agradecer. Você sabe que você é maravilhosa, tanto como mulher, Amém. como psicanalista clínica. Você sabe que aonde você vai, você brilha, porque esse brilho foi Jesus que te Amém. deu. E eu desejo que você continue assim, derramando sobre mulheres, curando, levantando a autoestima, que quando a mulher olha pra você com esse seu sorriso, ela já dá vontade de rir, ela já esquece a dor Amém. que ela tá ali, e que o Senhor possa te capacitar cada Amém, dia Jesus. mais. Agradeço por fazer parte desse momento, pela disponibilidade de Amém. vir aqui, pelo seu tempo, pelo seu amor e pelo seu carinho. Amém. Amém. Gratidão. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Aleluia.